Olá, o meu nome é Sónia Costa e vou-vos ler uma história, que é este livro aqui, A Revolta dos Livros. Espero que gostem. A Revolta dos Livros. Há muito tempo, numa terra distante, de nome estranho e difícil de pronunciar, existia a grande casa dos livros. Escondia-se atrás de altas montanhas, onde as luzes da cidade ainda não tinham apagado as estrelas. Esta casa, enroscada em torno de um bonito carvalho, cuja idade ninguém saberia adivinhar, começara pequena e simples, mas logo tivera a necessidade de crescer, de ficar enorme. Do sólido tronco nascia uma grande escadaria, que desembocava em ramos retorcidos, longos corredores, de onde, através de outras escadas, se chegava a novos ramos, mais alto, serpenteando no ar. É verdade que parecia um pouco desengonçada, mas era um lugar mágico, onde estantes nasciam no chão e cresciam muito até arranhar as nuvens, num equilíbrio possível. A casa-árvore não tinha teto, mas uma enorme copa protegia os seus tesouros da chuva, do vento e do sol. Tinha livros por toda a parte, até pendurados como enormes frutos, pedindo para ser colhidos e devorados. Na casa-árvore existiam exemplares de todas as obras, alguma vez escritas no mundo. Cabia ali, desde os tempos mais longínquos, qualquer livro escrito, impresso ou mesmo sonhado. Havia livros grandes, livros pequenos, de todas as cores, gordos calhamaços e sujeitos magrinhos, alguns de capa dura, pele rija e letras douradas, outros simples cartão, livros direitos e inclinados, livros de cabeça para baixo, livros que gritavam palavras de ordem e livros que sussurravam segredos. Eram tantos, mas tantos livros, que em conjunto contavam a memória do mundo, a história da história, a história dos lugares existentes e imaginados, romances, enciclopédias, dicionários, folhas de palavras, mas também de desenhos coloridos e luminuras de tempos idos. Livros para saber, livros para desaprender, livros para perguntar, livros para inventar tudo outra vez. Naquele lugar cabiam os animais da terra, do ar e das águas. Cabiam os nomes de todas as plantas e das constelações. Cabiam também contos fantásticos, princesas, cavaleiros, dragões e animais falantes, heróis e vilões, histórias assustadoras e poemas de tantos amores. As pessoas entravam livremente no lugar dos livros, escolhendo, atrevendo-se, lendo. Riam, choravam, espantavam-se. Eram passarinhos chilreando nos troncos daquela grande casa-árvore. Todos os dias ali aportavam novas histórias, curiosidades, descobertas, mas também mais gente, porque o sítio dos livros crescia como um coração pulsando de amor, onde cabe sempre mais um, sem ter de ser ninguém. Porém há sempre um dia, chegou um novo guardador de livros e achou que tudo estava muito desarrumado. Era um ser alto, magro, de cara ossuda, que raramente sorria, falava pouco e quase dizia não ter boca, porque vincava os lábios com tanta força que parecia estar sempre a travar a saída dos pensamentos. Por estranho que possa ser, tinha uma sombra desmesuradamente grande que por vezes o devorava por inteiro. Muitos guardadores de livros antes dele tinham sido responsáveis por cuidar da casa-árvore, tarefa nem sempre fácil. Era imenso trabalho a limpar, a arrumar e a consertar alguns exemplares mais antigos, a registar em grandes cadernos os empréstimos e as devoluções para que não se perdesse nenhum livro. Mas o guardador de livros achava tudo bastante confuso e estava determinado a mudar. Concluiu, depois de muito pensar, que demasiados livros povoavam as estantes. As pessoas perdiam o norte entre tantas histórias e só sobrava o pó para limpar. Havia até livros que diziam uma coisa e outros que diziam exatamente o contrário. É um perigo. São demasiados. Perdemos-nos aqui dentro. Protestava o guardador de livros. Há que reduzir. Há que limitar. Com menos ideias e menos disparates, podemos pensar todos de forma igual. Aprendemos as mesmas coisas, da mesma maneira, e acabam-se as discussões sobre tudo e sobre nada. Estranhamente, o guardador de livros tinha horror ao vazio. Assim convencido que o mundo seria melhor, o guardador iniciou a seleção dos que mereciam ficar. Começou por retirar das estantes alguns volumes, os que perguntavam, os que se punham de lombada para o ar e se deixavam ficar a apanhar sol de página aberta, os de folhas despenteadas e cantos ruídos, enfim, os desalinhados, guardando-os em caixotes. Depois, entusiasmado com a própria decisão,
E como ninguém desse pelo desaparecimento, armou-se com uma enorme serra e começou a cortar ramos inteiros da casa-árvore. O agigantado carvalho, com o seu largo tronco castanho, parecia definhar sempre que um novo ramo era cortado. É importante agora que se explica uma perplexidade da natureza. Nas árvores normais, há que podar ramos para que elas cresçam saudáveis. Dito isto, tenho de vos contar que o mesmo não se passava com a casa-árvore dos livros. Não. Essa punha-se doente. Tinha menos peso, mas parecia que folhas e ramos iam acinzentando, cumprimentando cada novo dia mais velhos e secos. O guardador de livros também não gostava de barulho. Impôs, por isso, a regra do silêncio absoluto no lugar dos livros. Os homens, mulheres e crianças que antes percorriam os corredores, ramos, lendo e conversando, como passarinhos a partilhar o espanto, estavam agora calados, e o silêncio era a sombra desmedida daquele guardador. Os livros testaram ser feitos prisioneiros. Não tinham nascido para lugares fechados e escondidos. Aliás, não sendo abertos, lidos, sentidos, acabam por morrer. A revolta dos livros começou no dia em que a enciclopédia, ser volumoso, que isto de se chamar gordo também lhe fere as sensibilidades que as tem, não se duvide, de capa branca, azul e vermelha, traçou um plano. Apesar de considerado um livro sério e, portanto, digno de estante, não concordava com a decisão do guardador de livros. Sentia-se a empobrecer de segundo para segundo, porque, se o saber não é exercitado, usado e, por vezes, até maltratado, arrisca-se a desaparecer. Sentia já algumas páginas perras, manchadas e encarquilhadas, como os avós velhinhos que não se mexem com facilidade. Foi a sua enorme tristeza que o fez agir. Próximo como era do dicionário, cheio das suas palavras, significados e sentidos, pensou que só uma revolução de letras os poderia salvar. Numa noite, já o guardador de livros dormia profundamente, embalado pela satisfação da ordem do trabalho. Os livros reuniram-se em segredo. O dicionário, tomando a voz, partilhou com todos os outros os seus medos e preocupações. Não podemos deixar que o guardador de livros destrua a nossa casa. De início dizia que nos queria arrumar, limpar, proteger, a nós e às pessoas. Mas o que fez foi esconder-nos, proibir as conversas, cortar ramos de uma árvore que existia antes dele e que depois dele deve continuar. Primeiro, calam-se os livros. Depois calam-se as ideias, afirmou preocupado. Ninguém pode domesticar o espanto, concordou uma bonita edição de contos infantis. Os livros iniciaram assim a mais bela subversão das letras. Alguns esvaziaram-se, entrincheirando as palavras nas lombadas, e vinham os leitores, aos poucos que restavam, folheando, sem perceber, páginas e páginas em branco. Desordenaram-se noutros volumes os números das páginas e toda a narrativa ficou baralhada. A história começava na Idade Média, e os antigos egípcios construíam pirâmides para os faraós, enquanto Edison inventava a eletricidade. Os dinossauros partilhavam capítulos com cavaleiros de elmo e escudo. As máquinas voadoras de Leonardo da Vinci chocavam contra astronautas pisando a lua. O dicionário variou todos os significados. Quando alguém procurava, por exemplo, a palavra rosa, podia ler substantivo feminino, substância dura e compacta que forma as rochas, fragmento de rocha, pedaço de uma substância sólida e dura. No verbete da palavra medo passou a surgir substantivo feminino, direito de proceder conforme nos pareça, contanto que esse direito não vá contra o direito de outrem, condição do homem ou da nação que goza de liberdade, ousadia, desassombro. Talvez porque o guardador de livros achasse que eram menos perigosas, muitas das obras de literatura infantil permaneciam nas prateleiras, e aí a balbúrdia foi enorme. Os 3 porquinhos dormiram 100 anos depois de comerem migalhas de pão espalhadas pela floresta por uma bruxa. Os 7 anões subiram com esforço um enorme pé de feijão e foram viver com o gigante malvado que, afinal, era só um pouco rabugento. A Capuchinho Vermelho dançava num lindo vestido de baile com o lobo mau, até que, à meia-noite, um dragão calçado com uns delicados sapatinhos de cristal saiu de uma lâmpada mágica disposta a conceder 3 desejos a quem lhe trouxesse a galinha dos ovos de ouro. Havia livros em branco, livros com as letras todas misturadas sem qualquer sentido, livros que, página após página, repetiam apenas a mesma palavra.
Os dias foram passando e quem frequentava o lugar dos livros começou a perceber-se que algo de errado estava a acontecer. Os livros pareciam enlouquecidos e a casa-árvore tinha um ar mais pequeno. Se era verdade que parecia mais arrumada, também todos concordavam que estava triste, velha e silenciosa. Foi então que os homens decidiram também eles marcar encontro para falar sobre o futuro da casa-árvore. O guardador de livros, bastante contrariado, foi obrigado a receber toda a gente, engolindo, zangado, a sombra. Desconheciam, porém, que os livros conhecedores das artimanhas e artifícios dos homens tinham guardado para esse dia um espetáculo especial. Quando mulheres, homens e crianças chegaram ao lugar dos livros, penduradas nos ramos como que por magia, balançavam algumas das mais belas frases jamais escritas. É proibida a entrada de quem não andar espantado e existir. Ora, aqui está. A poesia não está somente nos versos, por vezes ela está no coração, e é tamanha a ponto de não caber nas palavras. A imaginação é a única arma na guerra contra a realidade. A única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Eram grinaldas de flores suspensas, as palavras que todos liam e que, depois de encaixotadas e aprisionadas, haviam esquecido. As pessoas ficaram primeiro surpreendidas, depois emocionadas. Recordaram o prazer de ler e o de descobrir. O guardador de livros, furioso com a impertinência das palavras, tentava vassourar as frases que, presas por teias invisíveis de coragem, combatiam aquela raiva. Uma menina muito valente aproveitou a distração do guardador e começou a abrir os caixotes onde estavam presos os livros. Assim que levantou a tampa da primeira caixa de madeira, eles puseram-se a voar, livres, como se das folhas lhes tivesse nascido asas. A menina abriu caixotes como quem abre gaiolas, e a revolta dos livros foi bem sucedida. Os ramos escorretores da casa-árvore encheram-se novamente de gente, que, ignorando o guardador de livros, tirava as obras das prateleiras que as lia, gente que salvava palavras do esquecimento, gente que conversava como passarinhos a partilhar o espanto. Assustado com tantas ideias livres, o guardador de livros fugiu daquela terra distante, de nome estranho e difícil de pronunciar. Porque isto de saber gritar espantos e dar asas a livros pássaros não é coisa de medidade, a menina foi escolhida guardadora de livros. Aos poucos, com a sombra longe dos dias, o lugar voltou a ser a enorme casa-árvore, onde cabem todas as histórias e novos ramos foram crescendo no lugar dos que tinham sido cortados. Uns anos mais tarde, pensando na importância do tempo não apagar a memória das pessoas e das palavras, a guardadora decidiu criar novos lugares dos livros, muitos espalhados pelo mundo. Daquela sua casa-árvore partiram livros, uns voando como aves, os dos poetas, outros vogando no embalo do vento, os dos aventureiros, outros saindo das raízes das árvores, os dos pensadores, e povoaram outros lugares. Decidiu-se também que a casa-árvore guardaria a memória dos dias tristes. Por isso, ainda hoje, num dos ramos corredores, há grinaldas de palavras, livros em branco, histórias misturadas, dicionários baralhados, contos loucos e heroicos, que nos lembram que a imaginação será sempre uma semente de liberdade. Espero que tenham gostado. Obrigada por ouvirem. Beijinhos!